As histórias do mar são vastas e incontáveis, mas poucas são tão sinistras e intrigantes como as dos navios que jazem abandonados, aparentemente esquecidos, mas que se mantêm agarrados à nossa imaginação. Cada navio, cada fantasma das vias navegáveis, é um testemunho da vontade da humanidade de conquistar o mundo, ecoando histórias de triunfo, tragédia e do próprio tempo. Número 1. SS America, EUA. Lançado em 1939, o SS América era um deslumbrante transatlântico que foi aclamado como um símbolo da proeza tecnológica e elegância dos Estados Unidos. Propriedade da United States Lines, o navio desempenhou várias funções, desde o transporte de passageiros até ao transporte de tropas na Segunda Guerra Mundial, demonstrando a sua versatilidade e resistência. Durante a guerra, foi rebaptizado USS West Point, e os seus opulentos interiores foram despojados para facilitar o transporte de tropas. Com a sua velocidade e tamanho impressionantes, podia transportar um número significativo de soldados, contribuindo de forma valiosa para o esforço de guerra. Uma vez terminada a guerra, voltou ao seu papel inicial de navio de passageiros, e os seus dias de glória começaram lentamente a desaparecer. No final de 1960, foi vendido ao Grupo Chandris e foi remodelado para servir como navio de imigrantes australianos. Durante este período, foi renomeado Australis, embarcando num novo capítulo da sua vida. O que resta do SS América hoje é uma silhueta assombrosa de ferrugem e ruína. Meio submerso e batido pelos elementos, o seu casco é agora uma lembrança assombrosa de um navio que outrora navegou com elegância e objetivo. Enquanto se desintegra lentamente e sucumbe ao Atlântico, o fantasma do SS América continua a ser um testemunho assustador da marcha implacável do tempo e da natureza implacável do mar. A sua história, uma história de ambição, serviço, declínio e abandono, continua a cativar aqueles que olham para os seus destroços, um símbolo pungente da natureza transitória da glória. Número 2. Mar Sem Fim, Antártica. O Mar Sem Fim, que significa Mar Sem Fim em inglês, é um iate brasileiro que teve um fim prematuro nas águas geladas da Antártida. Lançado em 2001, este navio foi construído para lazer e usado principalmente para expedições científicas e educacionais, transportando uma equipa dedicada de cientistas e exploradores para as paisagens geladas do sul. Em abril de 2012, uma trágica cadeia de acontecimentos desenrolou-se quando o iate se deparou com condições meteorológicas severas perto de Ardley Cove. Apanhado por uma tempestade invulgarmente intensa, o navio ficou preso num estrangulamento de gelo que se revelou demasiado forte para ser quebrado. O frio implacável e os ventos agrestes da Antártida transformaram lentamente as águas que rodeavam o Mar Sem Fim num túmulo de gelo, afundando efetivamente o iate. Hoje, o Mar Sem Fim é um espetáculo surrealista. As águas geladas preservaram o navio num perfeito estado de ruína, com o seu mastro a sobressair do gelo, uma lembrança solitária das corajosas e muitas vezes perigosas explorações do homem no desconhecido. A imagem assombrosa do Mar Sem Fim congelado no tempo é um testemunho silencioso do poder implacável e indiferente da natureza. Número 3. MS World Discoverer, Ilhas Salomão. O MS World Discoverer era um navio de cruzeiro concebido especificamente para navegar nas regiões polares, mas encontrou o seu lugar de descanso final no calor tropical das Ilhas Salomão. Construído na Alemanha e lançado ao mar em 1974, este navio foi fretado por várias companhias de cruzeiros para expedições no Ártico e na Antártida, proporcionando a AOS e seus passageiros a aventura de uma vida. No entanto, a aventura terminou abruptamente a 30 de abril de 2000, quando o navio embateu num recife desconhecido na passagem de Sandfly, nas Ilhas Salomão. O impacto infligiu danos significativos no casco do navio, fazendo com que este se enchesse de água rapidamente. O capitão, Oliver Cruz, agiu rapidamente para encalhar o navio na Baía de Roderick, a fim de evitar o seu afundamento e facilitar a evacuação segura de todos os passageiros e tripulantes. Atualmente, mais de 2 décadas depois, o World Discoverer permanece nas águas pouco profundas da Baía de Roderick, inclinando-se fortemente para o lado. A selva tropical está lentamente a reclamar o navio, rastejando e serpenteando o seu caminho para os restos esqueléticos. É um navio fantasma que se tornou parte da própria ilha. Um forte contraste com as águas geladas em que foi construído para navegar. Uma visita ao World Discoverer oferece um olhar sobre um estranho mundo pós-apocalíptico, onde a natureza engolfa constantemente os restos da ambição humana. Número 4. Aeródromo SS, Austrália. No agitado ambiente urbano de Sydney, na Austrália, uma visão surpreendente recebe os visitantes de Homebush Bay, um navio centenário, o SS Airfield, florescendo com uma vegetação luxuriante. Outrora um enorme cargueiro a vapor de 140 toneladas,
O SS Airfield foi construído em 1911 no Reino Unido e foi usado para transportar mantimentos para as tropas americanas estacionadas na região do Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial. No pós-guerra, continuou a sua vida como cargueiro até 1972, altura em que foi enviado para Homebush Bay para ser desmantelado. No entanto, o estaleiro de demolição fechou, e o SS Airfield, juntamente com vários outros navios, ficou abandonado. O navio, outrora industrial, foi agora recuperado pela natureza e funciona como uma floresta flutuante, um espetáculo de resiliência e renascimento. O casco é o lar de um ecossistema próspero de mangás, criando um cenário surreal mais belo que parece ter saído diretamente de um romance de fantasia. Hoje, o SS Airfield, carinhosamente chamado de Floresta Flutuante, é um marco inesperado e encantador na Baía de Homebush. Não é apenas um navio abandonado, mas um símbolo da capacidade da natureza de se adaptar e transformar, oferecendo uma mistura única de história industrial e beleza natural. Número 5. Dimitrios, anteriormente chamado Clinton, Grécia. Nas margens arenosas da praia de Valtaki, perto de Gítio, na Grécia, encontra-se o espetáculo assombroso do naufrágio do Dimitrios. Construído na Dinamarca em 1950 e inicialmente batizado com o nome de Clinton, este navio serviu devidamente em várias funções antes do seu misterioso fim. A última viagem do navio começou em 1980, quando terá estado envolvido no contrabando de cigarros entre a Turquia e a Itália. Alegadamente, devido ao caráter ilegal das suas operações, o navio foi apreendido pelas autoridades e mais tarde abandonado devido aos custos da sua manutenção. O Dimitrios foi deixado à mercê dos elementos e do mar, que acabou por o arrastar para a praia de Valtaki em dezembro de 1981. Hoje, o navio fantasma Dimitrios, com seu casco enferrujado e corroído por décadas de sal e vento, é uma visão assustadora contra o pano de fundo das águas cristalinas do Mediterrâneo. O navio tem se vindo a desmoronar lentamente, com a sua estrutura a degradar-se sob o ataque implacável dos elementos. No entanto, mantém-se desafiante, uma relíquia enigmática que sugere histórias de operações secretas e marinheiros espectrais. O Dimitrios continua a cativar e a intrigar. A sua silhueta fantasmagórica é uma lembrança de um passado marcado pela ferrugem e pela história. Encalhado. Nas costas arenosas da ilha Fraser, em Queensland, Nova Zelândia, está o SS Mahino, um navio cuja elegância e serviço foram desgastados pelo avanço implacável do tempo. Construído na Escócia em 1905, o SS Mahino foi um dos primeiros navios a vapor movidos a turbina, operando um serviço de passageiros de luxo entre Sydney e Wellington. No entanto, o glamour dos seus primeiros anos desvaneceu-se quando rebentou a Primeira Guerra Mundial. O SS Mahino foi reutilizado como navio-hospital, transportando soldados feridos dos campos de batalha de Gallipoli e da Frente Ocidental para um local seguro. Desde então, o navio tem sido uma atração turística popular, sucumbindo lentamente aos efeitos corrosivos do ar salgado e das ondas do mar. O SS Mahino tornou-se parte integrante da paisagem, com o seu casco enferrujado a lembrar a passagem do tempo e a marcha implacável da natureza. No que foi outrora o quarto maior lago do mundo, o Mar de Aral, um misterioso cemitério de navios, encontra-se agora abandonado nas areias do deserto do Cazaquistão. A história destes navios fantasma é uma saga angustiante de desastre ecológico. O Mar de Aral começou a diminuir nos anos 1960, quando os projetos de irrigação soviéticos desviaram os rios que alimentavam o lago. À medida que a água baixava, a próspera indústria pesqueira de que dependiam as comunidades locais entrou em colapso. No final dos anos 1980, o lago dividiu-se em duas massas de água mais pequenas, e em 2014, a bacia oriental secou completamente. Hoje, o cemitério de navios no Mar de Aral apresenta uma paisagem surreal, um cenário desolado de catástrofe ambiental provocada pelo homem. Os navios fantasma, deixados à mercê dos elementos, enferrujam lentamente. Os seus gritos silenciosos ecoam as consequências devastadoras da exploração da natureza para ganhos a curto prazo. Os navios fantasma do Mar de Aral não são apenas relíquias de uma época passada. São avisos claros para as gerações futuras sobre os danos irreversíveis que as ações humanas podem infligir ao nosso planeta. Número 8. Costa Concórdia, Itália. As águas serenas do Mar Tirreno, ao largo da costa da Isola del Giglio, em Itália, ocorreu uma tragédia a 13 de janeiro de 2012, quando o Costa Concórdia, um moderno e luxuoso navio de cruzeiro, encalhou. Uma manobra negligente demasiado perto da costa fez com que uma rocha colossal abrisse um buraco de 50 metros no casco do navio.
Com mais de 4.200 passageiros e tripulantes a bordo, o navio rapidamente se encheu de água e virou, resultando na perda de 32 vidas. A catástrofe do Costa Concórdia tornou-se uma recordação sinistra dos perigos que podem atingir até os navios mais modernos e luxuosos. A operação de salvamento do Costa Concórdia foi uma das maiores e mais dispendiosas da história. Em 2013, o navio foi imobilizado ou rodado na vertical e foi finalmente reflutuado e rebocado para o porto de Gênova para ser desmantelado em 2014. A malfadada viagem do Costa Concórdia permanece como um dos mais trágicos desastres marítimos do século XXI. O outrora magnífico navio, conhecido pela sua elegância e comodidades modernas, é agora recordado pelo seu fim trágico, uma recordação arrepiante do custo humano da negligência e da imprudência no mar. Número 9. MV Captianes, Escócia. Repousando nas águas do rio Clyde, na Escócia, o navio açucareiro MV Captianes conta a história de uma noite de tempestade e de uma infeliz colisão. Construído em 1953 em França, o navio grego era utilizado principalmente para o transporte de açúcar e outras mercadorias. Na fatídica noite de 27 de janeiro de 1974, assistiu-se a uma violenta tempestade no Clyde. Durante esta tempestade, o MV Captianes colidiu com outro navio, o petroleiro British Light da BP. A colisão, juntamente com a violenta tempestade, fez com que o navio açucareiro tombasse num banco de areia. A tripulação foi resgatada em segurança, mas o MV Captianes não pôde ser recuperado devido ao risco de romper o banco de areia. E assim, o navio foi deixado à mercê dos elementos. Ao longo dos anos, o MV Captianes foi se deteriorando lentamente. A sua estrutura corroída pela ação implacável do mar e das intempéries. Atualmente, os restos do navio açucareiro continuam a repousar no banco de areia, visíveis mesmo na maré alta. Repleto de vida marinha, o MV Captianes serve de habitat marinho e de ponto de observação curioso para os habitantes locais e os turistas. Os restos esqueléticos deste navio, emergindo das águas do Clyde, são uma testemunha silenciosa de uma fatídica noite de tempestade e do poder implacável do mar. Número 10. La Famille Express, Turks e Caicos. Nas águas azul turquesa do arquipélago de Turks e Caicos, repousa uma visão peculiar. O casco enferrujado do Expresso La Famille. Este navio de abastecimento de petróleo da era soviética, com 100 metros de comprimento, veio parar a estas águas serenas depois de se ter separado do seu rebocador durante o furacão Francis, em 2004. Originalmente construído na Bulgária em 1952, o navio desempenhou várias funções e passou por várias mãos, incluindo a Marinha Soviética. O seu último proprietário foi uma empresa sediada na República Dominicana que tensionava transformá-lo num cargueiro. Desde o furacão, o La Famille Express tem permanecido abandonado nas águas pouco profundas, decompondo-se lentamente sob o sol inclemente das Caraíbas. Transformou-se num local popular para mergulhadores e num recife artificial para a vida marinha. Corais e esponjas agarram-se à sua estrutura. E diversas espécies de peixes fizeram a sua casa na sua sombra. A visão do navio afundado, justaposta ao pano de fundo do mar turquesa das Caraíbas, cria uma cena cativante. O Expresso de La Famille é um monumento às forças da natureza, mostrando a resiliência da vida no seu casco enferrujado e servindo como um lembrete do poder do mar para transformar embarcações feitas pelo homem em casas para a vida marinha. Número 11. SS Palo Alto, EUA. Na praia estadual de Seacliff, na Califórnia, os restos do SS Palo Alto, um petroleiro construído durante a Primeira Guerra Mundial, chama a atenção. Colocado em serviço demasiado tarde para entrar em serviço ativo na guerra, o navio ficou naftalina até 1929, quando uma empresa local o comprou. A intenção era transformar o SS Palo Alto num complexo de entretenimento flutuante, com pista de dança, piscina e café. No entanto, a Grande Depressão atingiu o navio pouco depois da sua inauguração, levando ao seu encerramento e abandono. Nas décadas seguintes, o SS Palo Alto deteriorou-se e ficou ainda mais danificado durante as tempestades. O navio danificado acabou por ser deixado à natureza e tornou-se num recife artificial, atraindo numerosas espécies de vida marinha. Uma tempestade de 2016 fez com que o navio se partisse ao meio, deixando a popa separada do resto do navio. Hoje, embora o SS Palo Alto permaneça fechado ao público por razões de segurança, é um local importante da praia. A sua estrutura dilapidada serve de testemunho de uma era passada. A sua história, desde um navio de guerra não utilizado a um local de entretenimento de curta duração e a um recife artificial, reflete o fluxo e refluxo imprevisível dos planos humanos e a marcha inflexível do tempo. Número 12. MV Evangelia, Romênia.
Ao largo da costa romena, no Mar Negro, perto da estância de Costineste, encontra-se o naufrágio do MV Evangelia. Este navio, construído no mesmo estaleiro de Belfast que o infame RMS Titanic, teve um fim menos trágico, mas igualmente ignominioso. Lançado em 1942 como o Empire Strength para o Ministério Britânico dos Transportes de Guerra, o navio passou por vários proprietários e nomes até ser adquirido por uma companhia de navegação grega em 1965 e rebaptizado MV Evangelia. A 15 de outubro de 1968, em circunstâncias misteriosas, o navio encalhou. As teorias abundam, havendo quem especule que o navio terá naufragado deliberadamente para efeitos de seguro. No entanto, a razão oficial apontada foi um erro de navegação. Hoje em dia, os restos do MV Evangelia são uma silhueta no horizonte, atraindo turistas e habitantes locais. Apesar da ação dos elementos e da passagem do tempo, o naufrágio permaneceu praticamente intacto, servindo como uma lembrança do poder e da imprevisibilidade do mar. Número 13. O naufrágio do Peter Iredale, EUA. Na costa norte do Oregon, nos Estados Unidos, os restos esqueléticos do Peter Iredale têm estado presentes na praia do Fort Stevens State Park desde 1906. O barco de aço de 4 mastros, construído em Inglaterra em 1890, estava a chegar ao fim de uma longa viagem do México a Portland, quando foi apanhado por uma violenta tempestade e encalhou. Felizmente, todos a bordo do navio sobreviveram, mas o Peter Iredale ficou gravemente danificado e não pôde ser recuperado. Com o passar do tempo, o navio foi reclamado pelas areias e pelo mar. O esqueleto de ferro do navio foi deixado à mercê dos elementos, enferrujando lentamente. Atualmente, o Peter Iredale é um dos naufrágios mais acessíveis e bem preservados da costa americana do Pacífico. Tornou-se um dos temas preferidos dos fotógrafos, especialmente ao nascer e ao pôr do sol, quando seus ossos enferrujados criam um contraste impressionante com o mar e o céu como pano de fundo. Mais de um século após o seu fatídico encontro com a tempestade, o Peter Iredale continua a cativar os visitantes com a sua história de sobrevivência e decadência. Número 14. SS Selma, EUA. Nas águas tranquilas da Baía de Galveston, no Texas, o contorno fantasmagórico do SS Selma, um dos 12 navios de betão construídos durante a Primeira Guerra Mundial, surge à superfície. Construído como uma solução experimental para a escassez de aço, o SS Selma foi lançado ao mar em 1919. Infelizmente, a utilização do betão como material de construção naval não se revelou muito eficaz. Menos de um ano após o seu lançamento, o SS Selma sofreu uma ruptura no casco, e os esforços para reparar o navio falharam. Dado o custo exorbitante das reparações e a falta de instalações capazes de lidar com um navio de betão tão grande, o SS Selma acabou por ser abandonado na Baía de Galveston. Ao longo dos anos, o SS Selma tornou-se um refúgio para a vida selvagem local e um ponto de interesse tanto para os habitantes locais como para os turistas. Embora tenham sido feitas tentativas para preservar esta peça única da história marítima, o SS Selma continua a deteriorar-se devido à exposição a AOS elementos. Número 16. O Duque de Lancaster, Reino Unido. Nas águas frias do Lago Michigan, ao largo da costa da ilha South Manitou, os restos do Francisco Morazán servem de local de nidificação para pássaros e de local de interesse para mergulhadores. Este cargueiro liberiano foi construído na Alemanha em 1922 e atravessou oceanos com vários nomes antes de ser batizado Francisco Morazán em 1957. Durante uma viagem de Chicago para os Países Baixos, com uma carga de milho, maquinaria e produtos embalados, o navio deparou-se com uma tempestade de neve. Devido à má visibilidade e à imprecisão das cartas, o Francisco Morazán encalhou perto da ilha de South Manitou em novembro de 1960. Embora a tripulação tenha sido resgatada, tentativas de salvamento do navio não tiveram sucesso devido ao mau tempo. O navio acabou por ser abandonado, tornando-se num dos muitos naufrágios da reserva subaquática da passagem de Manitou. Atualmente, apesar da sua lenta decadência, o Francisco Morazán continua a ser um símbolo cativante da história marítima, visível a partir das costas da ilha, e servindo como um lembrete dos perigos que podem atingir os marinheiros. Número 17. O Plassey, Irlanda. Na costa rochosa de Inisweer, a mais pequena das Ilhas Aran, na Irlanda, repousa o naufrágio do MV Plassey. Construído em 1940, o Plassey serviu como navio de carga, transportando uma variedade de mercadorias entre portos. Em 1960, enquanto navegava pela Baía de Galway com uma carga de uísque, vitrais e fios, o navio foi apanhado por uma forte tempestade. Os ventos fortes e as ondas altas empurraram o Plassey para as rochas de Inisweer.
Milagrosamente, todos os membros da tripulação se salvaram, resgatados pelos habitantes locais da ilha com a ajuda de uma boia. Ao longo dos anos, o Plassey suportou os estragos do clima atlântico, enferrujando-se e desintegrando-se lentamente. No entanto, os restos do esqueleto do navio são uma visão impressionante, permanecendo desafiadoramente contra os ventos e as ondas selvagens do Atlântico. O Plassey tornou-se um símbolo icônico de Inisweer, um testemunho pungente do poder da natureza e da vida perigosa dos marinheiros. Número 18. O Edward Bolen, Namíbia. Na vasta extensão da costa dos esqueletos da Namíbia, no meio de dunas de areia movediças, encontra-se o naufrágio enferrujado do Edward Bolen. O cargueiro alemão encalhou em 1909 quando se dirigia para Table Bay, alegadamente devido a um nevoeiro intenso. O navio ficou encalhado num banco de areia, e os esforços de salvamento não conseguiram desalojá-lo. Com o passar dos anos, o deserto invadiu o navio, e o Edward Bolen encontra-se agora semi-enterrado na areia, a quilômetros da costa. Apesar de ter mais de um século, o naufrágio do Edward Bolen está extraordinariamente bem conservado, graças ao clima árido. A visão do navio abandonado no meio das dunas cria um cenário estranho e de outro mundo. O Edward Bolen é um testemunho da natureza inóspita da costa dos esqueletos e da marcha implacável do deserto do Namibe, que engole tudo no seu caminho. Número 19. MV Panayotis, Grécia. Numa enseada isolada na costa noroeste da ilha de Zakynthos, na Grécia, repousam os destroços do MV Panayotis desde 1980. Este navio de carga encalhou quando alegadamente fazia contrabando de cigarros entre a Turquia e a Itália. Os acontecimentos exatos permanecem envoltos em mistério, o que contribui para o fascínio do naufrágio. Durante uma tempestade, o navio foi empurrado para as falésias de calcário da enseada, que é agora conhecida como Navágio, ou Praia dos Naufrágios. Ao longo dos anos, o MV Panayotis foi gradualmente despojado da sua forma original pelos elementos e pelos turistas, mas o seu casco enferrujado permanece semi-enterrado nas areias brancas da praia. Atualmente, a praia de Navágio, com as suas dramáticas falésias, águas azul turquesa e os restos ferrugentos do MV Panayotis, é um dos locais mais fotografados da Grécia. O naufrágio acrescenta um toque de mistério e aventura a uma paisagem serena e pitoresca. Número 20. MV Lyubov Orlova, Atlântico Norte. A história do MV Lyubov Orlova é uma história de mistério e intriga. Este navio de cruzeiro construído na Jugoslávia foi apreendido em 2010 em Newfoundland, Canadá, devido a disputas financeiras. Depois de ter estado abandonado durante 2 anos, foi vendido a uma empresa dominicana para sucata em 2012. No entanto, quando estava a ser rebocado para a República Dominicana, o cabo de reboque partiu-se com o mar agitado e o Lyubov Orlova ficou à deriva. Apesar das tentativas para o salvar, o navio acabou por se perder em águas internacionais. Desde então, o MV Lyubov Orlova tem andado a vaguear pelo Atlântico Norte, o que lhe valeu a alcunha de navio fantasma. Os rumores e as especulações sobre o paradeiro do navio abundam desde o seu desaparecimento. Avistamentos de satélite sugerem que pode ter se afundado, mas sem provas definitivas, o destino final do MV Lyubov Orlova permanece desconhecido. A sua história acrescenta um toque moderno à longa história marítima dos navios fantasma, capturando a imaginação com as suas viagens espectrais nas vastas e desconhecidas águas do Atlântico Norte.